Vamos lá. O tema que os nossos irmãos escolheram para colocar no congresso, eles tiraram do livro do profeta Jeremias, que vem com o nome de Lamentações de Jeremias. São 5 livros chamados de profetas maiores no Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Lá que tem essa expressão, põe a boca no pó. Mas o pó aqui é terra, viu, Zé? É melhor colocar a boca no pó do que o nariz em outro lugar. Gostei desse negócio para pregar esse em outro lugar. Não aqui, mas ainda vou pregar assim: boca ou nariz no pó. Vou pregar isso em algum lugar. Então, é uma expressão oriental de humilhação e sinal de indignidade. É literal, não é só frase, não. Então, é uma forma oriental de expressar humilhação e indignidade diante das divindades. No caso, Israel diante de Deus. Então, é prostrar mesmo assim. Você já orou assim alguma vez? Não precisa levantar a mão, mas é muito legal. É orar e encostar o rosto na terra. É muito legal. Você devia experimentar. Às vezes eu ponho até de lado para encostar assim, ó. É bem legal. É literal isso. E a frase lá, de onde eles tiraram, ela está no campo da probabilidade. Talvez haja esperança. Se você olhar o versículo, lá não está afirmando nada. Lá só está dizendo: coloque a boca no pó. Talvez haja esperança. Então lá é na probabilidade. Retirado e colocado aqui na tela de LED ou na nossa camisa, ficou afirmativo. Ainda há esperança. E se a gente colocar uma interrogação no final, como é que vai ficar a frase? Como é que vai ficar a frase? E há. Dentro da igreja, lógico que há, né? Aqui a gente vai conseguir essas respostas assim. Mas o diretor de um jornal norte-americano, na sua visão pessimista, ele fala assim, o nome dele é Henry Mencken. Em sua visão pessimista, ele chamou a esperança de crença patológica na ocorrência do impossível. O cara está bem para baixo, né? Ele não acredita em esperança. E ele chama ela de algo assim doentio. Diferentemente de um escritor bacana demais, chamado A.W. Tozer, ele chamou a esperança de alquimia divina. Alquimia é uma palavra que aparece na Idade Média. Era uma ação química que transformava metais sem valor em algo valioso. Aí o Tozer chamou a esperança de alquimia divina, que transforma metais sem valor da adversidade ou das dificuldades da nossa vida em ouro, em diamante, em coisas que não valiam nada e que agora passam a ter muito valor. Ainda há esperança? Claro que sim! Nesse mesmo capítulo aí que eles tiraram esse versículo, tem o famoso versículo para alguns de nós, que já lemos a Bíblia, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar. É claro que tem esperança. A probabilidade do 39 está recheada de expressões de que tem esperança por causa de Deus. Os versículos que vêm antes, eles dizem assim: o Senhor não rejeita o seu povo, o Senhor não esquece do seu povo, versículo 31 do capítulo 3. O Senhor usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, versículo 32. Tem um outro profeta maior aqui, dos 5 que tem no Antigo Testamento, tem 17 profetas no Antigo Testamento, 12 são classificados como profetas menores, e 5 são classificados como maiores, não por importância, mas por capítulos maiores. Ezequiel está em um desses 5 profetas maiores. Ele faz uma pergunta parecida com essa que nós fizemos: ainda há esperança? Abre a sua Bíblia em Ezequiel no capítulo 37, e nós vamos ler esse texto. Abre na folha de papel ou liga aí
na sua tela de celular. E antes de ler, gostaria de fazer algo muito bacana com você agora, que pode tocar no coração de alguém. Teve um pastor uma vez numa igreja batista lá de Governador Valadares, onde o pastor Anderson e eu nos conhecemos e nos casamos. Veio um pregador num congresso de jovens, e o cara, antes de começar a pregar, olha que ideia mais sensacional que esses caras têm. Ele falou o seguinte: nós vamos pedir uma pizza agora, e nós vamos abençoar a vida do entregador de pizza. Que ideia, fora da caixa. Nós não vamos fazer isso hoje à noite, pode ficar tranquilo. Só estou te contando o que fez lá. Aí ele falou assim: pedi a banda para cantar um louvor, pedi permissão ao pastor para a gente colocar uma cesta aqui na frente. Enquanto nós cantamos, vem aqui na frente e adore ao Senhor com a sua oferta, que na hora que o entregador de pizza chegar, chama ele aqui na frente que eu vou entregar essa oferta para ele. Pensa nos negócios diferentes. Ele falou: Deus quer abençoar alguém aqui nessa cidade, nessa noite. Governador Valadares, leste de Minas. Cantaram o louvor, entregaram a oferta lá, o que quiseram, recolheram tudo, colocaram no envelope. O pastor lá está pregando, chegou o entregador de pizza, chamaram o cara na frente, e o cara com o microfone falou: essa pizza é para nós, mas na verdade Deus quer abençoar a sua vida. Cantamos um louvor, ofertamos aqui no altar e queremos entregar para você, porque Deus sabe que você está precisando. Orou pelo cara e o cara foi embora chorando. O dono do negócio que entrega a pizza procurou depois o pastor da igreja e falou assim: vocês não sabem o que vocês fizeram, porque esse meu funcionário estava lascado financeiramente. Vocês ajudaram o cara a resolver parte da vida dele com aquele dinheiro que vocês colocaram na mão deles. Que igreja é essa que faz esses negócios malucos? Ideia, nunca fiz, mas ainda vou copiar. Nós vamos fazer o mais light agora. Quem está com o seu celular aí? Em 3 minutos, você vai escolher um amigo ou amiga do seu WhatsApp, vai apertar no microfoninho e vai fazer uma oração para ele agora e vai mandar. Combinado? Calma. Primeiro para ele entender, para não achar que você ficou doido. Você escolhe um amigo, eu vou escolher aqui no meu, fazer junto com você, lá de Goiânia. E você vai apertar no microfoninho. Gente, oração curta, senão não vai ouvir até o final. Combinado? Você vai apertar e vai falar assim: fulano, sou eu, se está reconhecendo você. Eu estou aqui num congresso de jovens, na cidade de São Vicente, se o cara não é daqui. E agora, na hora da pregação da palavra, o pastor mandou eu fazer a oração por alguém que eu lembrasse. Deus me fez lembrar de você. E tasca a oração na cabeça dele. Aí você fala assim: recebe a oração aí. Deus abençoe a fulano com poder e graça. Deus pode te usar de forma sobrenatural agora. Você não tem ideia a hora que essa oração pode chegar na vida de alguém agora. E eu peço a Deus que muitas histórias Ele possa extrair dessa oração agora no nome de Jesus. Para a pessoa te falar assim: na hora que você mandou a oração, eu pensei, eu falei, aí é com Jeová. Combinado? Todo mundo entendeu? Então vai lá. 3 minutos, vai. Vai não, né? Ora aí. Eu não vou orar no meu aqui não, porque eu não posso fazer isso agora não. Eu não posso sair daqui do lugar onde eu estou.
Amém? Amém? Pronto? Beleza? Vamos lá? Alguns de vocês orou longo, hein? Bacana. Ezequiel capítulo 37, diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Põe os seus olhos, me permita fazer a leitura, na folha de papel ou na tela do seu celular. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo seu Espírito, pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o Senhor: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Lê comigo o versículo 4, vamos juntos? Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês estenderei pele e porei em vocês o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor, disse o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Lê comigo o 9, vamos? Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz para eles: assim diz o Senhor, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair da morte, ó povo meu, e vos trarei de volta. Sabereis que eu sou Deus, quando eu abrir sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Lê comigo o 14, vamos? Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis. A esperança transforma aquelas nossas reflexões e pensamentos sobre as adversidades em confissão de fé. Ela muda as nossas frases e as nossas declarações. Ainda há esperança? Claro que sim, claro que há esperança. Primeiro uma pergunta: onde é esse vale de ossos secos? Ou qual vale de ossos secos é esse? O profeta Ezequiel, ele tem uma pegada de visões misteriosas que são muito diferentes de todos os outros profetas. O Senhor fala através dele, dando visões para ele acerca de coisas que aconteceram, estavam acontecendo ou iriam acontecer. Essa é uma das mais misteriosas e espetaculares. Aqui Deus exagerou diante dos olhos dele a desesperança e fez uma pergunta parecida como essa que nós fizemos aqui: ainda há esperança? Quando perguntou assim: esses ossos podem virar gente outra vez? Ezequiel, que era um crente de Deus, falou assim: o Senhor sabe, tu sabes. Ele já conhecia bastante de Deus para saber que era possível sim aqueles ossos voltarem a reviver. A visão, o vale de ossos secos do Ezequiel. Que vale de ossos secos é esse, Ezequiel? Para o Ezequiel, mesmo sendo uma visão, literalmente era
o corpo de todos os soldados israelitas mortos pela face da terra onde eles foram destruídos. Então o Senhor traz na visão uma realidade do que aconteceu. Destruídos, mortos e humilhados. Uma grande humilhação para o judeu era morrer e não ter o seu corpo sepultado com honras. Lemos isso no Antigo Testamento em várias passagens, onde algumas dão uma atenção especial para o local onde o corpo foi sepultado ou não foi sepultado. De reis principalmente, a Bíblia diz assim: o seu corpo, porém, não foi sepultado com os reis, e fala a turma boa, porque ele foi um cidadão muito ruim. Esse povo aqui, que faleceu, aonde faleceu, na visão de Ezequiel, os seus corpos foram destruídos em plena batalha, foram mortos, ninguém os carregou, ficaram prostrados por terra, toda a sua carne foi comida pelos animais, as aves carnicentas de tempos bíblicos. Quando a gente chegava na sexta-feira, passando ali pela entrada aqui de São Vicente, onde passa um veículo leve sobre trilhos, um VLT, fiz algumas perguntas para o pastor, aí de repente tinha um prédio com uma nuvem de urubus, aqui no centrão de São Vicente. Aí quando eu me preparava para perguntar para o pastor, e essa carniça aí? Aí ele disse que era uma feira onde peixes apodrecidos estavam e que, regra geral, quando a feira estava terminando, a gente passava ali por volta de 2 horas, todo mundo fechando, o mau cheiro e os restos mortais ali atraíam os animais carnicentos. Vida de urubu não deve ser fácil, né? Os corpos dos judeus aqui da visão foram dilacerados pelas aves carnicentas e os ossos ficaram lá, expostos ao sol, sequíssimos, sequíssimos, sequíssimos. Esse é o vale de ossos secos de Ezequiel. Apesar de ser uma visão, era um episódio literal. Aconteceu. A derrota foi tamanha, a surra que eles tomaram da Babilônia foi tão agonizante e humilhante que o exército ficou nos campos. E essa visão foi trazida diante dos olhos de Ezequiel. Esse é o vale de ossos secos dele. Qual que é o vale de ossos secos nosso, coletivamente falando? Nós temos vários coletivos. Nós temos o coletivo cristão, nós temos o coletivo, vamos ficar só nesse coletivo, cidadão brasileiro. Qual que é o nosso vale de ossos secos? De Deus chegar para a gente e mostrar uma situação e falar assim: acaso isso pode mudar? Eu posso falar com vocês que vale de ossos secos na nação brasileira é a nossa lida com a corrupção. Sem Deus a gente olha e parece que não tem jeito. Quanto mais a gente aprofunda nas falas e nas conversas, parece que está tudo muito corrompido. Semana passada eu conversava com um alto funcionário da concessionária de energia elétrica do estado de Goiás. Ele é membro de nossa igreja, e eu fui conversar com ele na minha ignorância, pois eu sou ignorante em vários assuntos. Quando alguém te chamar de ignorante, não apele, ela não está te xingando. Ignorante é uma palavra que diz assim: você não conhece sobre esse assunto. E fala sério, nós somos ignorantes sobre vários assuntos, vários. Esse era um deles. Eu cheguei perto dele e falei assim: Wagner, eu estou olhando com outros olhos as privatizações, porque essa questão de Operação Lava Jato tem mostrado para a gente que as estatais, elas são, não é nossa, elas são dos partidos políticos, e assim os políticos, eles mantêm as estatais, porque assim eles podem, achei que eu estava arrasando, achei que eu estava arrasando, porque assim eles podem explorar as estatais e tirar 3%, 2% para o partido e se reeleger. Não é melhor privatizar? O Wagner disse assim: pastor, a corrupção no nosso país é mais profunda. Aí eu falei assim: explique, por favor, pois eu sou ignorante nesse assunto. Ele disse assim: uma estatal que é privatizada, a empresa, ela privatizada, ela continua cometendo atos de corrupção. E eu calmamente ouvi, para onde é que isso vai chegar? Ele disse assim: para você ter uma ideia,
Uma concessionária de energia elétrica, ela continua tendo vários ativos do governo. Ela não é mais estatal, ela é da iniciativa privada, ela tem um dono, seja nacional ou do estrangeiro, e ela recebe dinheiro de fora e recebe dinheiro de dentro do governo. O que ela faz? Ela terceiriza vários dos seus serviços, só que várias das empresas terceirizadas são dela. Não tem licitação coisa nenhuma. E aquilo que o governo faz, uma empresa privada continua fazendo. Aí ela contrata essa empresa aqui, quando você vai olhar, essa empresa é dela e ela superfatura tudo igualmente quando era estatal. Aí eu que estava com essa mensagem no coração para pregar, eu falava assim, Deus, ainda há esperança? Se olharmos para as situações, se olharmos para as circunstâncias, se olharmos para os homens, a resposta vai ser: não tem esperança. Enquanto eu andava e vinha sendo trazido para cá de Guarulhos, até essa belíssima ilha de São Vicente, antes de iniciar o processo de descer para cá, é a segunda vez que eu venho aqui, na ilha de São Vicente. Então, montanhas inteiras. Enquanto o carro andava vários quilômetros até chegar aqui, a gente atravessava montanhas inteiras, onde as casas estão assim, estão amontoadas umas em cima das outras. E você olha para a montanha, e você fala assim, meu Deus, onde que é a rua ali? Porque olhando de longe, olhando da estrada em direção às montanhas de casas, não tem rua. E uma colada na outra. Não conseguem terminar as paredes, é tudo no tijolo, no cimento, aquela nuvem de caixas d'água azul. Será que há esperança? Pensa, se olhando para um vale seco, alguém te pergunta aqui, pode dar gente de novo? Olhando para o vale, qual que é a resposta? Claro que não, é isso que o cemitério, Deus. Onde é que o senhor está com a cabeça? Então, qual que é o vale de ossos secos nosso, nação brasileira? Uma estrutura muito mais corrompida do que a gente pensa. Um negócio muito mais difícil do que a gente imagina para mudar. Você e eu não temos ideia do que é mudar isso. Terceira e última pergunta. O vale de ossos secos do Ezequiel, o vale de ossos secos nosso. Qual que é o vale de ossos secos seu? Você que está no auditório hoje à noite. Qual que é o vale de ossos secos seu? E essa noite, esse lugar, essa Bíblia, essa pregação, não vai menosprezar o seu vale de ossos secos. Nós não vamos olhar para aquilo que te faz sofrer e vamos dizer, só por isso? Não, nós não vamos dizer. Nós vamos deixar você sofrer por isso aqui nessa igreja, no nome de Jesus. Te faz sofrer. Te faz andar sem esperança. Te faz chorar sozinho, sem ninguém saber. Alguns de vocês choram e ninguém sabe que vocês estão chorando, e muito. Homens principalmente. A gente faz de tudo para esconder as nossas lágrimas. Quando alguém pega, está chorando, e fala, não, pernilongo entrou aqui. Aí a pessoa fala, pernilongo? Está na época do frio, então foi uma muriçoca. Muriçoca, então foi um galho de árvore. Mas nós estamos dentro do apartamento, então não sei. Qual que é o seu vale de ossos secos? Que você olha e parece que não tem jeito. Qual que é o seu? Qual que é o seu? São seus pais? É o seu pai? É a sua mãe? É o seu irmão mais velho? Ou do meio? Ou mais novo? Qual que é o seu vale de ossos secos? São os estudos? É um sonho seu? Que você não quer mais nem tocar nele? Porque estão sequíssimos?
qual que é o seu vale de ossos secos. É como se o Senhor te pegasse e te levasse para uma visão onde Ele não te mostrasse ossos secos, Ele mostrasse isso que tem na sua cabeça. É o seu vale de ossos secos. Ele perguntasse assim: acaso isso pode mudar? E Ele te perguntasse: acaso isso pode mudar? As 3 primeiras perguntas. Ontem, quando eu estava escrevendo isso aqui no papel, para lembrar uma ordem, uma sequência do que já estava escrito em outro papel, aí, lá na casa do pastor Anderson, estava um som gostoso, daqueles que, da pós-modernidade, né, que não tem fio, não tem nada, você coloca em qualquer lugar e alguma coisa liga ele, parece uma assombração, já viu esse? Você liga de longe, desliga, né? Tá legal demais. Nossa geração tá o céu. Aí estava lá tocando, aí numa determinada hora pegou uma sequência de letras espontâneas, como os nossos irmãos nos conduziram aqui em canção, que vai misturando várias letras de várias canções. E apesar de eu estar concentrado, escrevendo na sala, num canto dela, quietinho, os meus ouvidos musicais ouviram lá aquela letra que eu não ouvia há tanto tempo. E no meio dessas letras, no meio dessas canções, na hora que eu estava escrevendo isso aqui, eu estava escrevendo assim: a esperança é o próprio Deus. Estava escrevendo essa parte aqui de baixo. Aqui, ó. Aí eu estava fazendo um retângulo em volta, que é a parte final da mensagem. A esperança é o próprio Deus. Na hora que eu estou fechando, aí lá na caixinha de som, começou a cantar assim: vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do seu povo nessa terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, meus olhos veem o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Tem esperança, gente. Tem esperança para a sua casa. Tem esperança para o seu sonho. Tem esperança para a sua vida. Tem esperança para o nosso país. A esperança é o próprio Deus. Tipo Isaías lá, no ano da morte de um rei que fez o que era reto perante o Senhor, num luto muito grande, e ele com um medo muito grande de que se levantasse um rei que fizesse o que era mal perante o Senhor. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui, gente boa, se você olhar para as circunstâncias, é como a cena nossa lá hoje na praia. Eu estou todo romântico. Beirada de praia também, né? Se você não amolecer, você está ruim demais. Eu só não tive coragem de entrar na água, louvado seja o nome de Jesus. Andamos lá, olhando para o Senhor, é como você olhar numa outra direção. A gente estava no mesmo lugar, tinha uma ave morta no chão. E de repente, no mesmo lugar, passou uma mesma ave, da mesma espécie, fazendo um voo belíssimo diante dos nossos olhos, e parou bem perto de onde a gente estava. Se você não olha para Deus, você só vê a morte. Mas quando você olha para Deus, você vê a vida. Diante dos seus olhos. Pousando perto de você. E procurando uma comida. Aí o pastor Anderson, todo espiritual. Todo espiritual, você tem que ver. Chegou perto de mim. Olha as aves. Olhando para a viva. Deus disse, olha para as aves. Aí eu, estou olhando.
E ele disse assim: eu cuido delas. Eu falei assim, eu estava pensando em outra coisa. Uma pregação de noite, né? É porque quando Ezequiel olha para os ossos, ele só vê morte. Quando ele olha para Deus, ele crê que aqueles ossos podem reviver. Seu pai, sua mãe, sua história. Então vamos lá. Aí a gente encerra assim. Versículo 4. Lê comigo o versículo 4, vamos? A gente vai ler 2 versículos e vamos encerrar. Lê o 4 comigo, vamos juntos? Disse-me ele: profetiza a esses ossos e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do... A palavra de quem? Tem que ser dele, porque como é que estão os ossos? Que palavra resolve ossos secos? A palavra de Deus resolve. Você percebeu aqui que Deus coloca o Ezequiel no sobrenatural e fala assim: você vai participar comigo nessa noite. O Senhor te dá um recado e um aviso. Ele vai contar com você para mudar uma história aí de poder dele na sua vida, no nome de Jesus. Você vai orar, a sua boca vai se abrir, você vai ser o Ezequiel na história no nome de Jesus. Só que você vai falar a palavra você vai levar a palavra do Senhor. Profetizar na Bíblia, invariavelmente, é falar essa palavra de Deus, que não volta vazia, essa palavra de Deus, o Salmo 29, que é forte, poderosa, despedaça pedra, movimenta as águas, derruba as árvores, e dá um jeito no seu pai, e dá um jeito na sua mãe, e dá um jeito em você, e dá um jeito no seu irmão, e dá um jeito no seu vale de ossos secos. A palavra do Senhor. Sai daqui hoje à noite pensando em se aproximar mais dela. Se programe como você vai fazer isso. Não faça de forma religiosa. Não faça de forma que você não goste. Mas de alguma maneira procure se aproximar da palavra do Senhor. Com o acesso virtual, hoje nós podemos colocá-la com várias versões no celular. É uma dica muito boa para nós, para mim, a gente ter a Bíblia no celular, criar um jeito ali dela mandar versículo para a gente, desenvolver um programa de leitura. Se aproxime da palavra do Senhor para que ela possa saltar pelos seus lábios e mudar o seu vale de ossos secos no nome de Jesus. Um jeito de se aproximar. Alguns de nós aqui já lemos muito a Bíblia no passado, hoje a gente está lendo menos, mas alguns de nós hoje não está lendo nada. Alguns de nós aqui não está lendo nada hoje. Você vai sair daqui e vai dar uma aproximada da Bíblia, no nome de Jesus. Tem uma lá na sua casa de papel, ou a do celular, você baixa de forma gratuita essa Holy Bible, essa Bíblia Sagrada, essa vermelhinha, JFA, é uma ideia de uma igreja lá dos Estados Unidos, onde o pastor, gente como a gente, resolveu criar uma Bíblia gratuita, sensacional, para que todo mundo pudesse baixar de graça. A igreja lá investiu uma grana maluca no aplicativo, e ele sempre foi de graça. Pensa se Deus não está abençoando essa igreja lá nos Estados Unidos, pensa se não está. Pensa, todo mundo baixa, uma tal de JFA, tem inário, tem tudo, enfim, você escolhe a que você quiser. A palavra do Senhor, se aproxime mais dela, procure ler mais a palavra do Senhor, procure falar a palavra do Senhor em seus lábios. Você precisa dela, não se distancie dela, porque ela é que vai mudar o vale de ossos secos aí da sua história, e da minha também, no nome de Jesus. A palavra se for a nossa, é só confissão positiva, a gente vai falar, não vai mudar nada e a gente vai se frustrar. Mas a palavra do Senhor muda todas as coisas. É a palavra de Deus, viu? Se aproxima dela. E em último lugar, o Espírito do Senhor. Lê comigo o versículo de número 8 e 9. Vamos ler juntos? É o último que nós vamos ler. 8 e 9. Vamos todos? Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Tem ali na tela, né? Vamos lá o 9, vamos? Então ele me disse: profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz
gente vai encerrar com essa última parte, a gente vai orar. O Cacá, eu vi que você tocou teclado ontem, Cacá, cadê você? Vem aqui, toca de novo. Faz ali um louvor, uma adoração, coloca uma caminha de string. Ah, fugindo, né? Não, ele só vai arrumar ali atrás do som. Aqui, o texto deixa bem claro para a gente que o vale de ossos secos é transformado por Deus, tem a participação do Ezequiel, e tem a palavra do Senhor, e tem o Espírito do... Então não é a gente, mesmo que a gente fala, mesmo que a gente ora, não somos nós, é o Senhor. Ele vai colocar a gente participando, vai ser muito legal, mas a gente nunca pode achar que é a gente. A gente nunca pode achar que é a nossa performance, que foi o nosso estilo. Não, a gente só foi um fio condutor da eletricidade, ou um cano condutor do líquido precioso. É como se a gente fosse uma parte do cano que traz o gás natural de algum lugar para algum outro lugar. Mas a gente não é o gás natural, a gente não é a eletricidade, a gente só está conduzindo o que já está bom demais para nós. É a palavra do Senhor e é o Espírito do... Você percebeu na leitura comigo que já tinha sido falada a palavra do Senhor? Coisas extraordinárias já tinham acontecido, porque os ossos já haviam feito barulho, já haviam se juntado, os tendões já haviam aparecido, a pele já tinha sido esticada, os músculos apareceram. Você percebeu que depois da palavra do Senhor, eles continuavam sem vida? Você percebeu isso no texto? Nós lemos juntos, eu te coloquei para ler junto, estou provocando a sua mente para você lembrar do que a gente leu. Aí estava lá os corpos todos, puxa vida, já estava demais, você não concorda comigo? Eram ossos, agora já são gente ali, só que ainda estavam sem vida. O que faltava? O que faltava? Ah, gente boa, essa parte aqui, a gente depende muito dele. É como lá em Gênesis, ele já havia pego o pó da terra e já havia feito o corpo do homem, só que ainda não tinha vida. O que Deus fez para ter vida no corpo daquele homem que ele fez com as suas mãos? Soprou sobre ele o seu fôlego de vida. Aí apareceu aqui de novo o soprar, fala para vir o vento, dos quatro cantos, e soprar aqui, Ezequiel, a palavrinha hebraica que apareceu ali, o Antigo Testamento todo é escrito em hebraico, foi ruá, que significa vento, mas não é qualquer vento. É o próprio Deus, na sua forma, Espírito Santo, e ele sopra ali, e um exército revive e aparece, e ressurge. De tempos em tempos, o Senhor sopra o seu Espírito sobre a humanidade, de tempos em tempos, é algo sobrenatural, glorioso, transformador, inexplicável, não produzido pela gente, não criado pela gente, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, como um vento. A primeira vez que eu tive contato com isso foi quando eu estava no seminário, que chegou uma parte dos estudos, onde trouxeram um assunto. Eu entrei para o seminário muito novo, eu tinha 19 anos, e foi tudo muito rápido na minha vida. O novo nascimento, mesmo eu sendo filho de pais crentes, o meu pai e a minha mãe eram crentes, eles eram membros da igreja presbiteriana, mas eu ainda não havia nascido de novo. Isso aconteceu com 19 anos, eles sempre me levaram à igreja, mas eu nunca tinha nada a ver com aquilo tudo que estava exposto diante de mim. Nasci de novo com 19 anos, e o Senhor já me pegou por aqui, já me lançou no seminário, tudo certo, e foi tudo muito rápido. Como eu era de uma igreja pequenina, muito pequenina lá de Belo Horizonte, ela nunca teve 60, 70 pessoas, o tempo todo. Eu fui para o seminário com 19 anos, meu pai, ele era líder daquela igreja, presbítero naquela igreja, a gente foi congregação durante muito tempo, e aquela igreja nunca teve departamento infantil, aquela igreja nunca teve equipe de louvor, aquela igreja nunca teve ministério de mulheres, SAF, nunca teve ministério de homens, UPH, foi um negócio diferente, a igreja, ela nunca tinha nada. Eu cresci, fiz 19 anos, ela não tinha nada, só que como eu não era crente, não me fazia falta, aquilo não me fazia falta, ter nada. Então a gente ia para o culto, meu pai me levava, eu ia, voltava, e toca a minha vida, toca a minha história. Nasci de novo, já me coloca no seminário, logo depois do novo nascimento, foi uma história que não dá para contar hoje. Aí lá dentro do seminário eu ouvi a história dos avivamentos.
Fui procurar essa palavra na Bíblia e não tinha, curiosamente não tem esse substantivo, avivamento na Bíblia. E a história é me impressionando, os nomes e os livros, de acesso muito mais difícil do que hoje, você ter que ir à livraria, ter que ir à biblioteca, ter que ir ao sebo, hoje você vai ao bolso. Cara, e aquelas histórias pareciam assim, ser muito gigantes. Séculos passados, outros países, Inglaterra, Estados Unidos, País de Gales, Austrália, Colômbia, nomes de gente que eu nunca tinha ouvido falar, Adoniram Judson, Hudson Taylor, Jonathan Edwards, George Whitefield, David Brenner, Dowan Lyman Moody, nunca tinha ouvi falar desses nomes. Aí eu começo a ler em livros que os cultos não eram eventos, os cultos tinham 40 mil pessoas. Você vai até querer pesquisar depois para ver se eu exagerei. Vai lá para você ver que você vai achar números muito maiores do que eu estou te dizendo. Os eventos esportivos da Inglaterra davam menos gente do que os cultos na igreja. Pensa numa maluquice dessa, não era evento. É o culto de domingo, é o culto do outro domingo, é o culto do outro domingo, é o culto do outro domingo. 40 mil pessoas é uma cidade movimentada em direção a Deus. As histórias são absurdas, absurdas. Conta-se que o cidadão chega no interior da Inglaterra procurando cigarros e bebida alcoólica, não consegue comprar no primeiro estabelecimento comercial, não consegue comprar no segundo estabelecimento comercial, no terceiro não tem, ele fala, que porcaria de cidade é essa, que não tem cigarros e nem bebida alcoólica? O vendedor, dono do estabelecimento diz, essa é uma das cidades que há 100 anos atrás foi visitada pelo John Wesley. Cara, quando você lê isso, você fala, não, peraí, 100 anos é 100 anos. Como que alguém passa num lugar, atrai a glória e o poder de Deus, e 100 anos depois, o lugar continua desse jeito, as cadeias esvaziadas, corrupção abaixo de zero. História dos avivamentos, impressionante. Acho que nós cantamos um pedaço dessa letra ontem aqui. Ó, tem no Google, eu te falei, né? Conta-se que James Edwin Orr, professor da faculdade de Wheaton, levou alguns dos seus alunos norte-americanos numa rápida viagem à Inglaterra. O ano era 1940. Eles resolveram visitar a reitoria de Epworth, onde tinha e é mantido até hoje a casa da família de John Wesley, um dos grandes avivalistas do século XVIII. Ao lado da cama de John Wesley, encontrava-se 2 pequenos círculos, bem em cima do tapete, desgastado, onde ele orava e orava, pela visitação de Deus na Inglaterra. Ao embarcar no ônibus, o professor Edwin vai contar aos alunos e notou que faltava um deles. Voltou e procurou, até que ouviu uma voz balbuciando algo dentro de um dos quartos da casa. Quando chegou perto, o jovem dizia: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. A história diz que o professor parou e o jovem falava e chorava: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. O professor, depois de muito esperar, bateu no ombro do rapaz e disse: Billy, precisamos ir embora. Por favor, se levante. O ônibus está saindo. Assim foram embora o professor Edwin Orr e o seu aluno, Billy Graham, que curiosamente foi alvo do sopro de Deus. Deus respondeu a sua oração e fez de novo. Durante todo o século XX, Deus fez de novo. Tive o prazer de conhecer um sopro de Deus
em alguém que está vivo até hoje. O nome dele é Ronaldo Lidório. Procure depois muitas das suas pregações no YouTube e tente encontrar sobre o povo concomba. Ronaldo Lidório também viveu o sopro de Deus na década de 90. Ele é um dos missionários mais bem preparados da nossa geração. Ele que é antropólogo, sociólogo, cheio de mestrados e doutorados. Poderia estar dando aulas no seminário ou pastoreando as igrejas mais ricas da nossa denominação, ele que é um missionário presbiteriano, mas está queimando toda a sua vida no meio das florestas, atrás de pessoas não convertidas. Ele que tem mapeado povos não alcançados, chamou a sua esposa Rossana. Os filhos eram pequenos e no início da década de 90 disse para ela: Rossana, vamos alcançar um povo não alcançado. Falou de suas orações, ela pulou com ele nas orações, o povo concomba pulou nas suas orações, ele se preparou para ir para lá, um povo não alcançado do país Gana, no noroeste de Gana. Na década de 90 ele chega lá com a sua esposa, deixou os 2 filhos em Recife, pois o povo era nômade e precisava ser localizado no meio das florestas ganesas. Ele orando e pedindo ao Senhor que desse para ele a honra de viver um sopro do Espírito em um povo não alcançado. Impactado pelo sopro de Deus da década de 60, numa nação, num povo da África do Sul, num lugar chamado Kwazulu-Natal, os Zulus. É como se fosse a versão Ronaldo faz de novo. Ele deixava a Rossana para que ele fosse sozinho com os guias procurar o povo concomba. Mapeava-se clarões nas florestas e ele pagava guias para que levasse ele no interior das florestas para ver se havia povo concomba ali. Depois de algumas tentativas, em um dia, ele contratou 2 guias para que eles pudessem andar 3 dias. Ele não queria mais andar, dormir e voltar. No 3º dia, os 2 guias disseram para ele: nós não vamos mais. Ele olhou para os 2 e disse: podem voltar. O senhor tem certeza? Podem voltar. Os 2 guias voltaram e ele ficou só. Caminhou. No final da tarde do 3º dia, já escurecendo, ele disse que apavorou-se porque entrou num lugar pantanoso e a água estava da altura do seu joelho. Você acha isso nas pregações dele do YouTube? Então ele, com medo de continuar andando e se afundar ainda mais: Senhor, eu preciso de um lugar seguro. Encontrou uma pedra, subiu nela, sentou, colocou sua mochila, pegou seus cereais, orou, chorou e disse: é aqui que eu vou dormir. Ali ele dormiu, levantou no outro dia, no raiar do sol, assentou-se, chorou e disse: Senhor, onde estão os concombas? Onde estão os concombas? Aves brancas, muitas delas, saíram voando de uma moita gigante. E o Senhor disse: eles estão bem ali atrás. Foi andando até eles. Eles nunca tinham visto um homem branco. Vários riscos. Ele consegue se comunicar com eles. Desde o 1º dia eles passaram a chamá-lo de Yorbi, o homem branco. Foi acolhido, passou com eles alguns dias na angústia da esposa, voltou e começa o trabalho. Traz a guerreira Rossana para morar com ele na tribo concomba. Em 10 anos, em 10 anos, ele aprende a língua, ele conversa com eles, ele escolhe 3 dos mais avançados na fala, chama os 3 para mais perto. A língua era ágrafa, das muitas línguas ágrafas que ainda existem. O povo só fala, mas não tem nada escrito. Então ele pega 3 e ele grafa a língua.
Minha cabeça dá nó com essas coisas. Aí ele faz a cartilha das letras e começa a ensinar esses 3 a ler a cartilha. Os 3 aprendem. Ele alfabetiza com frases e palavras. Os 3 aprendem. Aí ele começa a escrever e com a sua esposa dar aulas para alfabetizar uma tribo no meio do nada. Em 10 anos. O Ronaldo Lidório pegou esses 3 e traduziu a Bíblia de Mateus até Apocalipse. Diz que no dia da festa do lançamento foi uma glória, porque a igreja Concomba já tinha 10.000 convertidos e batizados. 10 anos. Um vale de ossos secos. Virou um exército. Deixou lá os líderes, os pastores, o centro de treinamento, tudo eles que fazem agora. Voltou para o Brasil e desde 2002 está alcançando tribos indígenas não alcançadas em nosso país que ainda passam de 100. Ele tem catalogadas mais de 100 tribos indígenas não alcançadas e está montando equipes. Hoje ele tem 42 casais com ele, indo no meio do nada, encontrar vales de ossos secos, soprar a palavra e o Espírito de Deus e levantar dali um exército. Em último lugar, para a gente orar junto. No ano de 1997, há 21 anos atrás, eu estava no 4º ano do seminário, era o mês de maio. Lá tinha o que se chamava família seminariana, uma vez por ano, no feriado do dia do trabalho. Os seminaristas podiam levar as suas famílias e era um dia de congraçamento no acampamento da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Então eu estava no 4º ano, muito feliz, formando. Era o presidente da turma naquele ano, então eu ralei muito naquele evento, porque os 4 presidentes das 4 turmas é que lideravam com o seminário e fazia e pensava todo o evento. Naquele ano a gente pensou uma competição esportiva muito bacana para futebol, para vôlei, para natação, para peteca, porque a estrutura era muito boa, esportivamente falando. Foi um dia agradabilíssimo, lindo, delicioso, churrasco com todas as nossas famílias. A maioria dos seminaristas não leva a sua família porque eles são do interior do estado do Espírito Santo ou do interior de Minas. Apenas os seminaristas que moravam próximos a Belo Horizonte ou em Belo Horizonte é que traziam a sua família. Centenas de pessoas, culto de manhã e depois diversão e congraçamento o dia todo. No final do dia, lá por volta das 17 horas, como estava na organização, então você junta tudo, você é o último a ir embora, junta todas as caixas. A gente deu muita risada, aconteceu muito episódio pitoresco, engraçado na saída, e a gente ria bastante. Eu fui um dos últimos a sair. Meu pai, minha mãe e os meus 2 irmãos me esperando. Eu dizia, já vai. E meu pai com pressa dizia, vai escurecer, já vou. Então, quando consegui resolver tudo, saí do jeito que eu estava. A gente tinha ficado até na última partida esportiva, a nossa turma, então eu estava ainda com a chuteira e o meião até no alto do joelho, um calção azul e uma camisa branca com o número da sala que a gente fez. Entramos no carro e voltávamos para Belo Horizonte. 19 quilômetros, viagem curta. Tirei as chuteiras, coloquei debaixo do banco, fiquei só de meia. Quando a gente estava entrando no anel rodoviário em Belo Horizonte, bem na descida, em frente ao bairro São Gabriel, meu pai devia estar uns 100 km por hora, porque ali naquele tempo era permitido até 100 km por hora, hoje são 80. Então meu pai estava na 3ª faixa, bem ao lado da mureta de proteção, um louvor tocava no rádio, a gente estava em silêncio, todo mundo cansado. Meu pai começou a ultrapassar uma Scania que estava na parte do meio, na velocidade que ele estava. Eu só ouvi o som e a voz do meu pai dizendo, misericórdia. Ele gritou misericórdia bem alto, quando, em fração de segundos, apareceu alguém atravessando de bicicleta na nossa frente. E foi muito em cima, porque meu pai está acabando de passar a Scania e aparece uma bicicleta atravessando. E do lado tinha uma mureta de proteção. Com toda a velocidade, meu pai passou por cima daquela bicicleta. O vidro não quebrou, esfarelando, ele caiu por inteiro
no colo dos meus pais, e meu pai com muita dificuldade, graça de Deus, ele que estava na esquerda, foi devagar até ir para o acostamento. Ele parou no acostamento, o carro tinha 2 portas, era um Monza. Eu empurrei a minha mãe para frente, estranhamente, nem para perguntar se eles estavam bem. Foi um impulso esquisito meu, de empurrar minha mãe, abrir a porta e sair, descer correndo a BR. Confesso que quando eu estava descendo correndo, eu disse para mim mesmo, o que eu estou fazendo? Quando eu vi o corpo deitado lá embaixo, no meio da BR, e os carros desviando, eu continuei correndo. Fiquei do lado do acostamento, e quando deu uma brecha, eu entrei, fiquei no meio da pista, o corpo estava no meio, a bicicleta um pouco do canto, e passava um carro de um lado e do outro. Eu ajoelhei diante de um corpo morto, na minha frente. Ele estava deitado de bruços, era alguém entre 40 e 48 anos, era um senhor, uma roupa bem simples, de alguém bem simples. Uma calça social velha, uma camisa de botão velha, um pé sem chinelo e outro com chinelo, havaianas, e o pé sem chinelo estava quebrado, a fratura estava exposta, o tornozelo estava para fora da pele. Ele estava deitado de bruços e havia uma poça de sangue enorme, onde a sua cabeça estava encostada. Quando eu vi aquela cena, eu me ajoelhei diante dele. A cabeça tinha um corte relativamente grande, que havia levantado o couro cabeludo. Eu lembro de ter olhado para o céu, chorando e falando com Deus assim, a nossa família não pode matar pessoas. A nossa casa não pode matar pessoas. Quando eu falava isso, meu irmão que tinha 17 anos, chegou com minha mãe, viram que eu estava chorando, se ajoelharam do meu lado e começaram a chorar, e a gente só chorava. Eu baixei a minha cabeça, não sei por que eu comecei a lembrar de histórias de avivamento, e mais precisamente do livro que eu estava lendo, Elias, um homem nas mãos de Deus. Abri os meus olhos, olhei para meu irmão e para minha mãe e disse, vamos orar. Uma oração simples. Eu repeti as primeiras palavras e eu disse, Senhor, em nome de Jesus, a nossa família não pode matar pessoas, o nosso carro não pode matar pessoas, faz o espírito desse homem entrar nele de novo, em nome de Jesus. O corpo deu um pequeno pulo na nossa frente. Minha mãe, eu e meu irmão nos assustamos grandemente. Meu irmão olhou para mim e disse, ele está vivo. Já tinha um policial rodoviário federal parando um lado da pista e passando só do lado esquerdo. Um rapaz apareceu do nada e disse, gente, ele está vivo, vamos virar o corpo. Pois ele respirava em cima da poça de sangue. O guarda ouviu o rapaz dizendo e falou assim, não põe a mão nele. O guarda voltou, o moço olhou para mim e disse assim, pega nos braços. Eu peguei nos braços, ele pegou nas pernas, nós viramos ele, tiramos da poça e colocamos ele de barriga para cima. Ele não abriu os olhos e respirava forte. Quando o guarda viu que nós desobedecemos, chegou e disse para o rapaz, você sai daí. Olhou para minha mãe e para o meu irmão e falou assim, vocês dois também. Olhou para mim e disse assim, você fica. Eu me assentei do lado do corpo, limpei as lágrimas. Quando eu olhei para o lado, tinha um grupo de mulheres orando de mãos dadas. A BR virou um culto pentecostal, porque pela roupa era de lá, o cabelo, tudo de lá. E elas orando de mãos dadas. Eu comecei a reparar em volta, muitas pessoas em volta. Alguém pula de novo, um rapaz, e fala assim, fica firme aí, fica firme, o SAMU já está chegando. Eu falava assim, fica firme em que? Eu não estou fazendo nada.
policial veio e falou palavras parecidas. Fica firme aí, fica do lado, segura aí que já está chegando. E eu quase que eu falava assim, eu não estou fazendo nada. Chegou a ambulância, parou, me levantei, fui me afastando. Aqui já estava tudo fechado de cone, os carros só passavam do lado de lá. Fui afastando, olhando, agradecendo a Deus, tão feliz, tão grato daquilo ali. Vendo o moço vivo. Eles chegaram, colocaram ele rápido na maca, mobilizaram pescoço, perna, tronco, botaram, fecharam e saíram. Aí quando eu encostei assim na mureta, as mulheres encostaram em mim. Foi curioso elas olharem para a minha indumentária. Elas encostaram, olharam em mim dos pés à cabeça, uma coisa alta, magra, 1,94 m de altura, com meião até no joelho, calção de futebol, camisa. E elas falam assim, o irmão é de qual ministério? Eu falei assim, eu sou do ministério presbiteriano. Elas, amém. Você viu que ele está vivo? Eu falei, vi. Amém, irmão, amém. Despedi das mulheres, voltei, subindo. O carro dos meus pais estava bem lá em cima. Quando eu cheguei, meu pai com outro carro da polícia, meu irmão perto do meu pai e minha mãe encostada chorando. Aí eu cheguei, abracei e falei assim, mãe, o moço está vivo, fique em paz. Não precisa chorar mais. Ela disse, eu não estou chorando por isso. Veio um moço aqui, colocou as mãos sobre os meus ombros e falou coisas terríveis que seu pai está fazendo. E ele disse que coisas piores acontecerão. Eu baixei a minha cabeça e comecei a chorar. Eu falei, cadê o moço? Ela falou assim, na hora que eu abri, ele foi embora. E estava mesmo terríveis, nós não sabíamos. Eu não sabia, líder de igreja, presbítero, envolvido em adultério e grandes confusões. Foi muito doloroso descobrir da forma como Deus fez que eu descobrisse. Agi de forma errada, odiei o meu pai, e Deus me ensinou o que é perdão. Não perdoando os outros, mas perdoando quem me gerou. Me fez amá-lo até 2013, o ano que ele faleceu. Cheguei em Goiânia em janeiro, ele faleceu em abril. Levei ele em Goiânia em janeiro e ele faleceu em abril. Ele ainda estava praticando coisas terríveis lá na cidade do interior onde ele morava. Foi disciplinado outra vez na igreja. Pediu ao pastor permissão para ir para outra igreja presbiteriana, o pastor permitiu e ele estava sendo muito bem acolhido na outra igreja. Subiu no telhado, foi arrumar a antena, a telha quebrou, ele caiu e bateu a cabeça no chão. Me ligaram por volta das 3h30, e eu dizia, onde ele está? Eles disseram, ele já está na ambulância, ele não vai resistir, ele vai falecer. Eu falei, quem está com ele? Sua prima Sandra está com ele. Eu falei, pelo amor de Deus, me passe o celular da Sandra. Ela não atendia. Eu ia pedir ela para colocar o celular no ouvido dele. Eu preciso conversar com ele. Eu preciso expor diante dele o evangelho de novo. A gente faz isso muito no hospital. A gente expõe para as pessoas. E elas costumam aceitar, acreditar e se entregar para Cristo. Eu precisava fazer aquilo com meu pai. Agoniado, angustiado, preparando para entrar no carro e viajar durante 17 ou 18 horas de carro, que foi o tempo que gastou. Eu encerro aqui. O pastor me liga. Fábio, é Ângelo. Fala, Ângelo. Já te ligaram. Você está sabendo da gravidade do seu pai? Estou sabendo hoje. Fábio, ele não vai resistir. Eu falei, estou sabendo. Mas eu preciso te contar algo. Depois que seu pai chegou no hospital, a porta do hospital ficou cheia de gente. Cidade pequena, 18 mil habitantes. Foi um acidente grave, deu muita gente. E eles não deixavam ninguém entrar.
Eu consegui entrar porque a enfermeira, chefe do hospital, é membro de nossa igreja aqui, da primeira presbiteriana. Você sabe que seu pai estava aprontando algumas confusões aqui na cidade, não sabe? Eu falei de tudo, anjo. Ele falou assim, me deu uma vontade de orar pelo seu pai e conversar com ele antes dele partir. A enfermeira me colocou de forma escondida no local onde ele estava. Ele está muito machucado. Então eu fui fazer uma oração rápida. Coloquei a minha cabeça perto do ouvido dele e disse, senhor Darcy, preciso orar com o senhor. Eu preciso lembrar para o senhor que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o senhor será salvo. Eu falava com ele no ouvido, vendo que ele ainda respirava, mas achando que ele já estivesse em coma. Senhor Darcy, agora eu vou orar com o senhor. Então o senhor repete comigo essas palavras. Fábio, eu comecei a orar com ele. Se a enfermeira não me mostra, eu não ia ver. Eu estava abaixado de costas perto de sua cabeça. A enfermeira entrou, me cutucou e disse, pastor, olha aqui. Seu pai estava com o braço levantado. Quando eu terminei a oração, ele abaixou o braço. E nunca mais levantou. Eu brinco com a minha esposa e eu falo assim, acho que meu pai ele é a versão conjugada de Jacó com o ladrão da cruz. É os dois personagens num só. Que Deus também resolveu salvar. O vento tem que soprar. O vento tem que soprar. O vento tem que soprar. Vamos encerrar orando. Lembra do seu vale de ossos secos? Vamos orar por ele. Vamos ficar em pé todo mundo. Os irmãos aqui do ministério, da banda Purpose, podem subir. Na hora que terminar a oração, canta mais um louvor e volta a palavra para o pastor lá, tá bom? Venham aqui. Aí pode dedilhar alguma introdução de algum louvor que vocês vão cantar e a gente encerra orando. Vamos fazer um apelo diferente? Apelo é uma palavra de crente, de coisa de igreja. Quando a gente encerra a mensagem, apelo é quando você chama as pessoas para a gente fazer alguma oração. E às vezes a gente chama as pessoas para virem na frente. Eu vou te convidar para a gente fazer o seguinte, se você quiser, tá bom? Normalmente quando a gente está em algum lugar que está soprando um vento legal, no alto de uma montanha, na beirada de uma praia, a gente costuma fazer assim. Não necessariamente todo mundo, mas às vezes a gente costuma fazer assim. Vou te convidar para a gente fazer assim. Aí vai ficar só o som do instrumento, ou dos instrumentos. Aí eu vou marcar aqui uns 3 minutos para você orar, se quiser, nessa posição. E falar frases curtas, que incluam assim, sopra em mim. Para isso, alguns de vocês vão ter que sair dos lugares, ir para o corredor, vir aqui para frente ou lá atrás. E nós vamos fazer isso agora, os que quiserem, porque no banco vai ficar ruim. E na hora que você for sair, se você desconfia que tem um chamado específico de Deus sobre a sua vida, para ser pastor ou para ser missionário, você vai orar aqui no altar. Na hora que a gente for sair do lugar, você vai sair, vai vir para cá, vai escolher um lugar e ó, e a gente vai orar junto. Combinado? Aqui em cima,
Só quem desconfia. Você desconfia, já tem um tempo que você está desconfiando. Você já está assim. E você está assim, isso não é comigo, é com você mesmo. E você está assim, não é, é. Aí se você desconfia, você ora aqui em cima, que Deus vai resolver, vai te colocar em contato com seus líderes, os líderes da sua igreja, vai te levar para o treinamento, e vai te enviar, e nas próximas décadas você vai estar ministrando no nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, escolhe um lugar aqui do auditório, e vamos orar juntos. O pessoal que está desconfiado com o chamado é aqui em cima. Vai lá, no corredor, ou lá atrás, ou aqui na frente. Se quiser, feche seus olhos, como se estivesse ventando, na beirada de uma praia, ou no alto de uma montanha. E faça a sua oração. Inclua nela: Senhor, sopra em mim. Se você quiser ficar aqui na frente para abrir mais os seus braços, tem outro lugar aqui, ó. No altar, só quem desconfia que tem um chamado. Pastor, missionário. Aí você vem cá, abre os seus braços, fecha os seus olhos e profetiza, filho do homem. Profetiza. Vento, sopra dos quatro cantos, sopra nesse lugar. Aí você, com a sua voz, sopra em mim, Senhor. Senhor dos quatro cantos dessa ilha, sopra em nós o vento do Teu Espírito Santo e faz de novo, em nome de Jesus, em nossa vida, em nossa casa, em nossos amigos, familiares, conhecidos, em nossa igreja, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Faz de novo, faz de novo. Nós te pedimos, no nome de Jesus.
Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, miseriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Iera, Iera. Com a criação eu canto, e eu te adorarei. Santo, Santo. Com a criação cante. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor começou neste lugar, que o Senhor continue cada dia mais no coração de cada um que o Senhor trouxe neste lugar. De cada um que ouvir essa palavra. De cada um que se curvou diante de Ti. Que se dobrou diante do Teu nome. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Pai. Escuta a oração de Abacuque, ó Pai. E faz de novo. Vem com teu avivamento mais uma vez, no decorrer dos séculos. Mais uma vez, levanta a geração de jovens, de homens e mulheres, de crianças, que amam o Senhor acima de todas as coisas. Faz de novo, Pai. Faz de novo. Continue conosco todos esses dias. Oh, Pai, continue ardendo o nosso coração, movendo em tua direção. Ensinando-nos a remir o tempo, porque os dias são maus. Ó Pai, leva o teu povo para casa na certeza que o Senhor tem falado nesse lugar. E que o Senhor vai fazer de novo a todos aqueles que ouvirem e obedecer. E se renderem aos teus pés. E escolher de qual geração que vai querer participar.